magistrado de carreira completa, do primeiro grau até o Superior Tribunal de Justiça, leva o nome do Rio de Janeiro ao mais alto nível. Hoje, na nossa Corte da Cidadania, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais em primeira pessoa o ministro Antônio Saldanha Palheiro. Obrigado, ministro, pela Imagina. Eu generosidade que do tempo. agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Uma alegria. Ministro, a gente, esse quadro, né, acabou começando lá na pandemia, a gente fez várias lives conversando com professores e, enfim, grandes nomes do direito, para mostrar esse outro lado que às vezes não aparece, que é o lado em primeira pessoa, trajetória, Que é importante. e que inspira. E aí a primeira pergunta que eu costumo fazer normalmente é, por que o direito? Quando é que o Antônio Saldanha resolveu cursar direito? Como é que foi aquele começo da vida, da É, infância? Qual foi o exemplo que te levou para o direito, ministro? nós, eu não tenho nenhum familiar na área jurídica, né, dos meus ascendentes, nenhum. Eu, eu de início, eu queria estudar história. Era a minha paixão, né, até hoje. Eu leio, não vou dizer que estudo, mas eu leio história com lazer. Eu era apaixonado por história. E aí acabou que foi num período difícil, né? Período de ditadura militar, regime de muitas restrições, principalmente nas áreas humanas e sociais. E meus pais, né? No que eles puderam, eles inibiram isso. Que história, estudar história, faz alguma coisa. E acabou que eu fiz um acordo, né? Eu disse, tá bem, então eu vou estudar direito e depois eu vou fazer história, que é isso que eu quero. É o que eu nunca fiz. É assim que eu comecei. E foi para PUC, né, ministro? Pra PUC. Aqui no Rio. E aí, se apaixonou pelo direito? Como é que foi essa relação na faculdade? É, o início do contato com o direito é difícil, né? Os dogmas, as teorias são muito densas para um menino que está começando e, e parece um romance bom que o início é um pouco confuso. Você vai lendo, você vai cursando, e eu digo isso aos estudantes de direito, não se desanimem, porque o direito é apaixonante. Só precisa conhecer ele um pouquinho mais, né? E um outro ponto que eu bato também, né? O direito é um sistema. Na hora que você consegue conceber o sistema, as coisas fluem, né? Todas as matérias passam a fazer sentido, todas as regras, os dogmas, todas as teorias começam a fazer sentido porque o sistema está fechado na sua cabeça, né? Sabe uma coisa, ministro, que eu sempre penso, que acho que se perdeu um pouco, o senhor falou de história. A gente aqui no Brasil, a gente tem uma tendência a esquecer a história, achar que tudo tem que começar do zero. E até o Isso nosso é um grande patriotismo mal. é um pouco fraco quando a gente viaja, né? Vai para os Estados Unidos, por exemplo, o senso patriótico é muito maior, Muito maior, histórico, muito maior. Portugal, o zelo. A gente Europa. perdeu um pouco isso, por N razões. Isso também atrapalha um pouco até compreender o direito, o senhor não acha Sim, isso? desculpe. Tranquilo. Atrapalha, atrapalha muito. Mas eu acho que isso é um pouco de. Tem um defeito de origem, né? Tem um vício de origem, que é a colônia. Fomos colonizados até há muito pouco tempo, e aquele sentido de colônia, né, tira um pouco do orgulho da nossa própria história, né? A nossa história não é tão importante. O importante é o que acontece na metrópole, na corte, né? E até hoje a gente tem um vício, eu acho que é um vício nocivo de não valorizar as coisas nacionais, né? Aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata. E ele utilizava essa expressão que é muito boa. A gente diz, aqui é brasileiro, isso não é bom, não é de boa qualidade. A gente acaba tendendo a menosprezar as coisas nacionais, mas isso é um vício. Falei que eu gosto de história, né? Do colonizador, em que, enquanto ele estava aqui, ele dizia que o que era bom é o que estava na corte, o que era bom é o que estava na metrópole. Aqui era o quinto dos infernos, né?
E é lamentável que nós, brasileiros, muitos de nós, acabou por assimilar, né, esse conceito, e no sentido, não, o que é bom é o estrangeiro, e até como prova, ou como demonstração de uma elitização, isso é nacional. Exato. Eu tenho que valorizar o que é lá de fora para mostrar que eu sou importante. Um erro crasso é um erro histórico, né? E a gente acaba não valorizando tantas coisas maravilhosas que a nossa história proporciona. Isso transborda para o direito também. O senhor participa de vários congressos internacionais, é engraçado. Aqui a gente acha que está tudo errado, bom é lá fora. Quando a gente Nada. vai lá fora, a gente vê que os problemas estão lá também. Total. E dois, às vezes a gente tem soluções aqui de vanguarda. O Código de Processo Civil, por exemplo, é estudado, ele é traduzido para diversos países e a gente está Diversos sempre países. É insatisfeito. sempre insatisfeito porque é nacional, né? E, e a gente tem uma produção intelectual de ponta. A gente tem uma produção acadêmica, intelectual de excelente nível, embora não seja tão valorizado, né? E produção em outras áreas também, na área médica, nossa medicina é vanguarda, é ponta, né? E a área médica como um todo, cirurgia, cirurgias reparatórias, odontologia, nós temos alguns segmentos de muito valor e que infelizmente não é passado, né, ao povo com essa valorização. Já tivemos alguns movimentos, né, de valorização da cultura nacional, mas são movimentos normalmente artísticos e coisas do gênero, né? E, ministro, aquele estudante lá de graduação, ele pensava em fazer concurso público, pensava na área privada. Como é que era o aluno Antônio Saldanha ali na graduação, essa perspectiva de profissional? Eu não tinha muita ideia do que fazer, né? Porque os concursos públicos eles eram muito seletivos e tinham até um controle ideológico de ingresso. E isso me assustava e me inibia, né? Então eu não sabia muito bem. Vamos ver o que, que a vida oferece. Você tendo um bom conteúdo, você acaba por fazer as oportunidades. Mas eu, quando acabei a faculdade, eu estagiava no escritório de um deputado, o deputado Délio dos Santos, que era do MDB, ele era de oposição ao regime. E eu estava ali estagiando. E quando eu me formei, abriu um concurso, quer dizer, não era concurso público, mas era um concurso de admissão para a Shell. Eu fiz e consegui ser aprovado. Eu ingressei na Shell muito novo, como assessor jurídico, o advogado júnior. E logo depois, meses depois, entrou o ministro Fux, né? E ele era, inclusive, um ano atrás de mim na faculdade. Eu estava formado, ele ainda estava estudando, então ele entrou como trainee, mas ainda não formado. E foi trabalhar comigo na área contenciosa. Nós, então, trabalhamos juntos há alguns anos. E dali firmamos uma amizade muito sólida, amizade fraterna. Você é meu irmão querido. Eu brinco dizendo que eu fui chefe dele, né? Que é uma. Aí ele disse: mas agora eu sou teu chefe. Exato. E o senhor ficou muito tempo na Shell. A Shell era É uma escola uma maravilhosa. grande Eu oportunidade. fiquei lá Mais de uma 13 década, anos, 13 anos. 12, 13 anos. E a trajetória foi interessante porque eu era assessor jurídico, fazia o contencioso. E lá era dividido em áreas, né? Em áreas geográficas. E a gente era responsável pela área leste. Basicamente, eu, Fux e o chefe nosso, que era Antônio Luiz de Miranda Ferreira. E nós tínhamos a responsabilidade por todo o contencioso do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. Sem processo eletrônico. De Fusca, né? A gente saía de Fusca visitando as comarcas. Semanas pelo interior. Experiência maravilhosa. Conhecemos o Brasil, a essência do que é o Brasil de verdade, né? Esse povo maravilhoso que é o nosso.
E a gente ia de comarca em comarca, se hospedava onde tinha, né? Às vezes num hotel melhor, às vezes na pensão local, né? E a gente ia fazendo fórum e tínhamos uma técnica interessante que a gente mesmo desenvolveu. Era o Fusca, papel e uma máquina de escrever manual. E é assim que nós viajávamos, as roupas no porta-mala do carro. Então, a gente, na ida, a gente parava, via como é que estavam os processos, despachava com o juiz o que podia e deixava as petições prontas. A gente deixava várias petições para todos os processos, para o juiz analisar os nossos pedidos. Na volta, a gente vinha colhendo os frutos disso. Parava de novo e via, já deixava outras petições até a próxima viagem. E assim foi, né? E o Fux saiu muito antes, ele Pro Ministério Público. passou logo para o Ministério Público e largou a e eu lá continuei. Continuei e eu tive uma virada na vida muito interessante, porque começou a recrudescer o movimento sindical, né? O regime começou a claudicar um pouquinho e o ex-presidente Lula, então, começando seus movimentos no ABC, e os consultores da Shell anteviram, né? Porque eles fazem projeção de cenários, e eles anteviram isso, olha, o movimento sindical vai ter uma grande expressão ainda no cenário nacional. Isso aí é irreversível. E depois desse período todo como eles chamavam, de dieta sindical, muito cuidadoso, o inglês é muito cuidadoso na escolha das palavras. Depois dessa dieta sindical, nós não temos quadros preparados para isso. Então, precisamos preparar pessoas para lidar com isso. E eu fui escolhido, aí fui fazer um curso na Inglaterra de sindicalismo. Tive um choque de cultura, né? Porque na Inglaterra já se fazia greve com, chamo de sit-in. De sit-in é sitiar, né? O empregado sitiava as empresas, a administração lá dentro. E eu via as esposas levando a malinha com objetos de higiene e tal. E ficavam lá até a negociação frutificar. Pensava eu, poxa vida, se fosse no Brasil tinha tanque na porta. É. Mas aprendi muito, fiz um curso e para, evidentemente, poder gerenciar sindicatos, a gente precisava saber conhecer recursos humanos. Eu acabei me interessando pela área de RH, fiz um curso lá denso de recursos humanos e voltei, comecei a fazer negociações na área de petroleiros, químicos e metalúrgicos, que a Shell tinha um segmento de metais, uma joint venture com a Billiton Metais. Então eu fiquei nas negociações, fui para São Paulo, mudei para São Paulo com a família, e lá permaneci alguns anos. E nas minhas responsabilidades tinha também a administração de RH de alguns setores, e aí eu fui crescendo no RH e acabei gerenciando nacionalmente os recursos humanos de toda a Shell Petróleo. Tinha um status bastante considerável como gerente nacional, vamos chamar assim, né? Na diretoria de recursos humanos. Em que momento surge o concurso para magistratura? Pois Tudo indo muito bem. tudo indo muito bem, mas primeiro que eu tinha um ressentimento de ter me afastado, né, do direito propriamente É. dito. Tinha só um componente ali da área de direito coletivo do trabalho e tal, mas acanhado. E eu me ressentia disso. E, por outro lado, eu ficava preocupado, né? Eu tinha já feito mestrado e comecei a dar aula Mestrado na PUC. na PUC também. É, Sobre direito civil, né? foi, foi, foi. A dissertação foi correção monetária, que naquela época tinha uma discussão. Até hoje está batendo no STJ essas coisas. Pois é. Os índices. Tinha uma discussão muito sólida se podia corrigir os débitos ou não. E eu fiz o mestrado quando ainda estava no jurídico. Depois, quando eu estava na área de RH, eu me afastei, mas eu fiquei preocupado muito com segurança, né?
é a multinacional. É. Tem a questão do desempenho, tem uma avaliação, quer dizer, conceitualmente, os critérios de avaliação de desempenho da Shell são de vanguarda, né? Dos melhores do mundo, já copiado por algumas forças armadas, os critérios de desempenho, né? Critério de potencial. Mas é a norma abstrata, né? Então a norma, quando concretamente é interpretada, nem sempre atinge seus objetivos. A gente vê isso o tempo todo, né? Eu disse, poxa, eu gostaria de fazer um concurso. Já com família, mesmo. O senhor já era pai nessa época? Já com família, 3 filhos. Aí eu fiz, e fui bem sucedido no concurso da magistratura. Eu fui ser juiz em São Pedro da Aldeia. Você imagina a alegria da família. Eu saí da remuneração de um diretor de multinacional para ser juiz em São Pedro da Aldeia. Foi uma mudança. Mas uma mudança boa. Mudança boa, porque a gente reaprende, né? Eu passei com juiz para magistratura já com 36 anos. 35, 36 anos. E eu fiquei muito feliz. Voltei à área do direito. Não dá pra ter saudade do direito na magistratura, né? Tem de É, tudo, ainda mais no interior, né? o interior, juízo único, e lá fiquei. Fiquei 4 anos em São Pedro da Aldeia como juízo único, que é fabuloso, um aprendizado maravilhoso, de família, falência, crime, contratos, faz de tudo, então você tem que estudar bastante. E você tem muita liberdade, né? Responsabilidade também, porque você é o juiz, né? Os políticos passam, o juiz fica. Exato. Então, não é temporal, né? E depois foi naturalmente progredindo, vindo mais É, pra perto. aí eu fui Nilópolis. para Nilópolis, fui ser juiz criminal em Nilópolis. Uma mudança radical. Fiquei lá 4 anos como juiz criminal. Tinham 2 varas criminais, eu era juiz da segunda. E lá permaneci um tempo. E ali eu tive a oportunidade de rodar a Baixada Fluminense, porque nós acumulávamos, né? E não era como hoje, que para acumular é mistério, consultas. Recebi uma designação, né? A partir da semana que vem você está acumulando São João de Meriti. Não tinha que, nem porquê. Vai lá e assume tua função, né? Então, cheguei a pegar acumulações de São João de Meriti, Caxias, Nova Iguaçu. E isso me deu uma visão também diferenciada da nossa vida, da nossa realidade, né? A Baixada Fluminense, que é uma maravilha de lugar. É um lugar de tantas pessoas agradáveis, de bem, pessoas alegres. Eu fui muito feliz em Nilópolis também. A essência, a alma do nosso povo está ali. E ali fiquei também mais 4 anos, e aí vim para a capital. Na capital eu cheguei a rodar um pouco, e fiquei na administração do tribunal, até Corregedoria, presidência. corregedoria e presidência. Fiquei um bom tempo na administração. Quem que era o presidente, ministro? Bom, eu fiquei Ah, entre o senhor. corregedoria e presidência, eu fiquei na gestão desembargador Manes, desembargador Marcos Faver, desembargador Sérgio Cavalieri. Uma escola, né? Que escola. E administração, mundo à Grandes, parte. grandes gestores, grandes gestores. Corregedores, eu peguei corregedores Paulo Roberto Azevedo Freitas, peguei Paulo Gomes, magnífico, excelente corregedor. Peguei outros também. E eu conheci o tribunal por dentro. Acabou que eu fiquei ali já um bom tempo, uns 6 anos, talvez mais. Fiquei na administração, que eu alternava presidência e corregedoria. E quando fui promovido a desembargador, acabou que eu continuei na administração, coordenando alguns setores. Coordenei juizados especiais, Códigos. coordenei a ECOG, né? Aí coordenei a COMAC, que era um centro de avaliação de qualidade, para Sim. ver que vara que precisa desdobrar, que vara que pode extinguir. Quer dizer, mas sempre eu coordenava, mas quem trabalhava era o juízes, né? Que ele é que conhece realmente o tribunal. E a juizada é fabulosa.
corrigir a gente o tempo todo, né? Que a gente tem conceitos e o juiz está na trincheira, né? O juiz está na trincheira. E ele, não, não é assim que funciona. Eu acho que a gente conseguiu melhorar alguma coisinha aqui e ali, né? E é interessante porque como eu fiquei muito tempo na administração, quando eu fui promovido a desembargador, os juízes brincavam, né? Eles diziam, vamos fazer uma gincana para ver quem encontra uma sentença do Saldanha. Amigos queridos, né? Claro. E assim foi. E eu fiquei, como desembargador, fiquei o tempo todo na área Cível, civil, que na verdade a área civil aqui engloba direito privado e direito público, né? Tudo que não é crime é é verdade. cível. Então também foi uma descortina assim, de várias áreas do direito. O senhor acha que seria valiosa a especialização das câmaras cíveis no nosso tribunal? Qual a medida dessa especialização pela sua experiência? Porque no STJ a gente tem um pouco mais de É, especialização. é. Eu acho saudável. Eu já fui contra a especialização, né? Muito influenciado por alguns dos presidentes com quem eu trabalhei. Não, juiz é juiz, mas hoje em dia o volume ele exige que você tenha um conhecimento mais aprofundado. Você não pode ter um conhecimento aprofundado em tudo, né? Ou é só vertical, ou é só horizontal. Então, para você poder aprofundar e prestar uma jurisdição de melhor qualidade, eu acho que a especialização é essencial. E aí o senhor fica no TJ, isso foi mais ou menos 2003, certo? Que o senhor vira desembargador, começo dos anos 2002, 2002, é, 2003. 2003. E até, em 2016 o senhor vai para o STJ. Foi. Como é que foi esse pulo para o STJ mesmo? É, foi uma coisa assim. Que momento? O senhor tinha isso em mente? Era um Não, não sonho? tinha, não tinha. Não tinha. Essas coisas, como eu digo, tá nas estrelas, né? Eu estava muito feliz como desembargador. Feliz, sabe, fazendo meu trabalho. Eu tinha uma qualidade de vida pessoal melhor que a que tenho hoje, claro, né? Porque tudo muito organizado. Eu tinha uma equipe que eu tive tempo de montar, treinar, uma equipe fabulosa. Eu tinha pessoas que trabalhavam comigo que me davam suporte, E segurança? negócio, total segurança, confiança absoluta. E, mas tínhamos já nos tribunais superiores, tinha o ministro Fux, o ministro Salomão e o ministro Belize, todos amigos queridíssimos. Ministro Fux já no STF. Já no STF. Quando eu fui para o STJ, ele já estava no STF. Então, os três irmãos que eu tenho, né? Pessoas queridas, próximas. E eles me chamaram para um almoço, ela tem uma vaga no STJ, então gostaria que você concorresse. Pelo grau de confiança, essa vaga pela composição regional lá, eu acho que o Rio tem boa chance. E eu fiquei em dúvida, né? Sinceramente, parece prepotência, né? Eu disse, não quero isso. Deixa eu conversar com a família, a mudança para Brasília. E aí acabou que eu resolvi tentar. Tentei efetivamente. Tive uma grande ajuda dos três, mas um destaque especial para o ministro Salomão, que ele me botou na casa dele lá. Porque a campanha para os tribunais superiores é uma campanha cara, né? Não, Exato. porque você tem passagens, você tem que conversar com as pessoas, tem hospedagem, alimentação e dispor de tempo, que você tem que tocar seus processos daqui e para lá. Não, um comprometimento familiar gigante Familiar, também. esquece, isso aí fica em outro plano. Se a família não estiver comprometida com isso, você não sai do lugar, né? Tem que saber que você vai estar distante. Mas é isso, o ministro Salomão me disponibilizou a casa dele, onde eu ficava hospedado. E estratégia, eu não conhecia Brasília, eu tinha ido a Brasília uma vez na vida. Não sabia sequer quem procurar. E eles foram me orientando, ó, fala, não, você cansa, tem que visitar os ministros. Bom, isso aí eu sei, visitei todos os ministros e tal. E havia duas vagas na época, né? Havia duas vagas. Duas vagas. Uma para federal e outra para estadual. A de federal foi o Joel Parcionic
Estadual fui eu. Estadual, entramos em lista 3. Foram 2 listas de 3, eu agora lembro. Porque eram de origens É verdade. diferentes. Então, comigo entrou um desembargador de Minas Gerais e o presidente do Tribunal de Santa Catarina, Schaffer. Os dois sujeitos maravilhosos, amigos queridos. A gente fez uma disputa saudável, né? Entramos os 3 em lista. E a presidente era Dilma Rousseff. Ela demorou um pouquinho, vários meses para fazer a indicação. Pouca ansiedade nesse meio. Você fica a sua vida em suspenso, né? Vai, não vai, não vai. E fora os rumores, né? Tudo muda toda Toda hora. hora, olha, vai fulano, esquece, você tá fora. E eu acho que é você. Essas coisas são O senhor absolutamente. teve com ela, ministro? Estive. Fiz uma visita oficial, Sim. marquei na agenda, muito rápida, os afazeres da presidente. E tive uma visita com ela. E assim mesmo demorou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho, mas. E a minha indicação também foi mais uma vez essas coisas, as estrelas, né? Porque tudo levava a crer que o indicado seria, naquele momento, porque toda semana muda, né? Naquele momento, tudo levava a crer que o indicado seria o desembargador Schaffer. Um homem preparadíssimo, presidente do Tribunal de Santa Catarina, muito querido, o apoio dos ministros do Sul, né? Todos os ministros do Sul apoiando o Schaffer. E aí teve a inauguração do arco rodoviário aqui no Rio de Janeiro. E a presidente Dilma trouxe toda a bancada carioca, de todos os partidos, no avião presidencial para participar da inauguração. O governador era Pezão. E no caminho, os deputados começaram a conversar com ela. Né? Presidente, tem essa vaga no STJ, você não vai prestigiar o Rio de Janeiro? Ah, estou pensando, não, está pensando não, o Rio de Janeiro lhe apoia, vê como é que as coisas acontecem. Viva o arco metropolitano. E o arco metropolitano e particularmente uma pessoa a quem eu sou muito grato, que foi quem capitaneou essa conversa, que é o deputado Hugo Leal. Ele, pessoalmente, ele puxou o assunto primeiro, né? E acabou que ele, com a sua habilidade incontestável, ele acabou levando a convergência de toda a bancada do Rio de Janeiro, não importa os partidos. Alguns me apoiaram que eu não tinha conseguido sequer visitar, né? Mas foi, na verdade, um coro, né? de vozes de parlamentares que incentivaram, solicitaram a presidente Dilma que prestigiasse o Rio de Janeiro. E a indicação acabou saindo dias depois. E a emoção, ministro? Mais tensão que emoção. Eu lembro que quando eu fui tomar posse como juiz, eu era da iniciativa privada, não conhecia o serviço público, né? E fora do direito há muito tempo. Eu estudei conceitualmente ali para fazer o concurso, mas estava fora, não fazia audiência. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou ser juiz? Eu estava indo para São Pedro da Aldeia. Caramba, eu não sei ser juiz. Essa é a sensação, né? Aí eu pensei assim, meu primeiro despacho não posso errar. Vou dar sorte, tá com o pé direito. Aí escolhi uma carta precatória. Aí botei lá, cúmplice. Perfeito. Perfeito. 10 minutos depois, meu escrivão, doutor, desculpe, mas o senhor se equivocou. Comecei mal. Ele disse, você tem que botar distribua, se autua, se que ela chegou, tem que mandar autuar. Ah, tá bom. Comecei errando já. Mas aí a gente vai corrigindo os rumos. E para ser ministro é a mesma coisa, né? Tem que botar gabinete, essas coisas, encontrar lugar para morar. Fiquei no hotel 2 anos. E assim foi. Agora estou aqui. Uma carreira completa, né, ministro? Boa, né? Boa. E o que o senhor vê daqui para frente ainda? Nível pessoal, profissional? O que o senhor ainda anseia? Bom, eu devo continuar, né? Até
compulsória, espero. Faltam alguns anos ainda. Depois vou ver o que fazer, né? Se tiver com saúde física e mental ainda suficiente, certamente não vou parar, né? Com certeza. Porque, Curti um pouquinho o Rio de Janeiro. claro, Chega de avião também, a vida é cansativa, né? o presidente do tribunal, o presidente Amorim, ele dizia uma frase que eu não esqueci, né? Ele dizia assim: para descansar nós já temos a eternidade. Exato. Então, vamos tratar de trabalhar enquanto estamos aqui. E essa é a minha cabeça mesmo. Exatamente, ministro. Ministro, muito obrigado por esse bate-papo inspirador, Muito pela obrigado a generosidade você do pela tempo. oportunidade de vir aqui falar um pouquinho da nossa vida. E parabenizo pela iniciativa, que é uma iniciativa muito boa, de vanguarda realmente. Obrigado, ministro. Parabéns, Roberto. Fica com Deus. Obrigado, igualmente.